português é hoje um idioma universal partilhado por falantes de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Macau, de Moçambique, de Portugal, São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. De forma a reunir testemunhos de diferentes vivências do português, o Ciberdúvidas conversou com 3 estudantes do ISCTE, provenientes de 3 países de língua oficial portuguesa, sendo eles Portugal, Brasil e São Tomé e Príncipe. Nesta conversa, os estudantes contam a sua experiência enquanto falantes nativos de português, mas de variedades distintas. Eu comecei a falar o português desde que nasci. Para mim, o português é a língua materna e também a língua oficial. No meu caso é igual também. Desde que me lembro, desde muito cedo, aliás, não me lembro de mim sem começar a falar português. No meu caso também é o mesmo, por ser minha língua materna, então desde pequeno sempre foi o português em casa, na escola, então desde que eu me entendo por gente, sempre foi o português. No meu caso, com certeza foi se evoluindo. Porém, eu acho que de forma bem implícita, porque falava, mas não tinha consciência que a aprendizagem ia se desenvolvendo. Mas com certeza foi se evoluindo. Essa evolução foi mais explícita a partir do ensino secundário. Ok. No meu caso, como é óbvio, sinto que evoluiu bastante, logo quando entrei na escola, todo o processo, não é? Mas eu já vinha muito envolvido nesse aspecto. Em casa sempre falámos muito, desde cedo, sobre muita coisa. Os meus pais, felizmente, sempre, desde muito cedo, puxaram para que eu falasse, para que eu não fizesse barulhos, para dizer o que queria, mas que dissesse o que queria. Então, sim, obviamente evoluiu, mas no contexto em casa, realmente também favorecia bastante a maneira como eu falava e como desenvolvia a minha fala no geral. No meu caso, inicialmente foi de forma implícita, eu não sentia evolução, mas depois, como eu fui estudando, eu estudei em escolas pré-militares, então eu tinha que ter uma formalidade maior na língua, então eu senti uma evolução que demorou até eu chegar até no nível de outras pessoas que estudavam junto comigo, que eu tinha um português menos formal. Então eu fui sentindo mais fácil essa evolução, assim, parece que em camadas, mudando de nível ao longo dos anos. Com certeza sim, porque as aulas de português levam-nos a falar melhor o português e aprender também as diferentes partes da gramática de língua portuguesa. Porque quando começamos a falar português, usamos a língua assim de forma só para se comunicar, sem aquela preocupação com as regras, mas com o tempo aprende-se as regras e utiliza-se a língua de forma mais correta no dia a dia. Sem dúvida, eu sinto algo muito semelhante relativamente a isso, desde muito cedo, aliás, no caso, quando entrei na escola e quando nós passamos aquelas fases, um dos focos principais e aquilo que eu sinto que é a maior diferença foi, sem dúvida, tudo aquilo que nos mandavam ler, toda a leitura que era considerada obrigatória, tudo isso acaba sempre por influenciar a maneira como nós lemos e como falamos e escrevemos, principalmente porque estamos a ler coisas que não é semelhante àquilo que é a nossa realidade. Lemos vários autores, várias obras diferentes, de maneiras diferentes, com escritas diferentes, e isso, sem dúvida, que influencia e acaba por alterar e evoluir a nossa escrita. Como é? Sim, eu acho as aulas extremamente importantes até hoje, até porque a gramática está sempre em evolução e sempre está tendo algumas mudanças. Inclusive no Brasil, acho que no histórico recente, nos últimos anos, houve umas 3 mudanças gramaticais, então isso impacta um pouco a forma como a gente fala, ainda mais uma coisa mais formal. Acho que não oralmente, mas quando você vai escrever, isso tem um impacto bem grande. Então acho que é muito importante ter esse aprendizado contínuo, estar sempre reciclando. Também acho que com o tempo a gente tende a esquecer as coisas e então, mantendo a aula, a gente consegue manter um foco no aprendizado e não esquecer aquilo que a gente já sabia.
para se comunicar. A língua portuguesa, como as outras línguas, serve para se comunicar. Pode ser que ela não tenha aquele prestígio que, por exemplo, hoje em dia a língua inglesa tenha, mas é uma língua também falada por muita gente no mundo. Então, ela é útil porque serve para se comunicar. Eu acho que nesse ponto nós temos aqui uma sorte. Nós, os três, temos uma sorte bastante específica, que é o facto de falarmos uma língua que é falada mundialmente por muita gente. Isso sem dúvida que a nós, tanto a nível profissional como a nível até social, quando vamos para fora e tudo mais, é fácil encontrar alguém que fale português. E isso, como é o que abre-nos portas a nível profissional. Agora, como é óbvio, não tem o prestígio e não é tão falado como outras línguas, não é? Temos o espanhol, o inglês, até o próprio mandarim, apesar de ser num contexto um pouco diferente. Mas sim, mas acho que temos bastante sorte neste aspecto, porque é uma língua muito falada. Eu também acredito que eu tenho sorte de falar português. Até no meu caso aqui, eu estou como imigrante em outro país e a língua do país é a mesma que a minha. Eu já tive em situações diferentes de estar como imigrante e falando em outras línguas sem ser a minha. Então a relação era um pouco diferente, eu tinha um pouco mais de dificuldade. Então acho que o português, mesmo não tendo esse prestígio como outras línguas, mas por ser difundida, ser falada em muitos locais, sim, eu tenho essa sorte de falar português. Eu poderia falar numa língua que tivesse menos falantes, que dificultaria minha vida em alguns aspectos como imigrante, no caso. Eu diria que não teria o mesmo prestígio que as outras línguas que são mais faladas, mas também teria, porque não é uma língua morta, é uma língua em que há falantes, de alguma forma ela tem prestígio. Eu concordo, apesar de tudo, ter esta questão do prestígio é bastante subjetiva, mas eu acredito que, no caso, como já disse, e até já falámos sobre isso, por ter tanta gente, acaba sempre a falar português, acaba sempre por ter algum prestígio. No entanto, como é óbvio, o meu currículo não fica, eu coloco no currículo que sou português e que falo português como língua mãe, da mesma maneira que também tenho o inglês, como sendo fluente. Porque considero que lá está, faz mais diferença ter o inglês do que o próprio português, mesmo a nível da português. Se calhar até porque o inglês, apesar das várias maneiras de se falar inglês, é sempre inglês e é compreendido da mesma forma em todo o lado, e nós, até porque, como conseguimos ver aqui, a nossa maneira de falar português não é sempre a mesma, e por vezes no sítio onde podem estar a pedir o português pode não ser o mesmo português, e nós, como temos essa subjetividade dentro daquilo que é a língua, por ser tão rica e tão abrangente, por vezes pode não ter o prestígio que outras línguas têm. Mas sim, eu coloco e acredito que ajuda em alguns momentos. Eu acredito que traz prestígio. Também eu sempre coloco falante português como nativo. Eu acredito que é um diferencial para mim. Conta sempre. Tocando no mesmo ponto do inglês, mesmo tendo inglês fluente, mas eu acho que ter o português como língua materna me ajuda também. Penso muito também, eu pesquiso muito vagas de emprego, vagas de estágios e outras coisas, e eu consigo hoje em dia encontrar algumas coisas direcionadas ainda diretamente para a língua portuguesa. E mesmo em outros países que a língua oficial seja o inglês ou o francês. Então acho que isso traz um certo prestígio para a língua portuguesa. Eu acho que tanto uma coisa como outra, porque prejudica quando o falante da língua tenta se fazer entender e não consegue, dependendo de onde estiver. E por outro lado, enriquece também a língua, porque eu diria que é uma das formas de se identificar uma pessoa que pertence a um país ou uma determinada região. Então, essas especificidades são importantes porque é uma língua, mas em que se pode encontrar várias formas de falar e vários sotaques e por aí fora. Eu acho que isso também é importante. Não existe só apenas uma forma de falar esta língua. Pode-se ver uma só língua, mas dita e escrita de várias formas. Eu acredito que
de certo modo, do mesmo modo que acaba por enriquecer, também pode-se acabar por afetar. O que é certo é que realmente as línguas, dentro daquilo que é o português, há vários tipos de português, não é? E nós, por exemplo, cá em Portugal, naquela que foi pelo menos a minha realidade enquanto estudante, tanto no secundário como no ensino básico, foi realmente, eram muitos os casos em que eu via alunos, como nós temos cá em Portugal, temos muitos alunos provenientes de PALOP, que acabam por ser penalizados pela maneira como escreviam, pela maneira como, até como falavam, numa escala mais pequena, mas principalmente como escreviam, e como ainda não temos a maneira de avaliar a língua portuguesa de uma maneira mais... tendo em conta a subjetividade e as diversas diferenças que há de região para região e de país para país, como ainda não existe a facilidade para decidir e confirmar a maneira mais correta de o fazer, acaba sempre por ser injusto e penalizar este tipo de diversidade que existe, apesar de ser enriquecedor para a língua. Eu penso que, pensando culturalmente e socialmente, enriquece ter essas diferenças, um processo identitário, então isso enriquece, que são várias identidades dentro de um mesmo país, cada um tem suas subjetividades, então, e cada uma é respeitada, e a nível também de entendimento, a gente perde um pouco disso, por ter vários tipos diferentes, vários dialetos dentro de uma mesma língua, às vezes na parte da comunicação um pouco prejudicada. Então tem essa dicotomia, né, de, por um lado, favorecer e por outro lado, prejudicar.